Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja entre nós, abençoando a cada um, estreitando esses laços que nos unem a Deus. O tema que trouxemos para hoje será baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e no livro O Céu e o Inferno. E o tema é desencarnação. A morte do corpo físico, ou desencarnação, pode apresentar alguns temores em decorrência à interpretação transmitidas por tradições religiosas ou por educação familiar, a despeito de ser a desencarnação um fenômeno natural e inevitável. Na verdade, a verdadeira vida não é a que transcorre no plano físico. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrestre é transitória e passageira, espécie de morte, se comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. O corpo não passa de vestimenta grosseira que se reveste temporariamente o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrestre, do qual ele se sente feliz em libertar-se. Ainda que pese as superstições, as fantasias, as desinformações a respeito do fenômeno da morte do corpo físico, o temor da morte pode ser relacionado a dois fatores principais: a ignorância a respeito da vida no além-túmulo e medo, em geral vinculado a processos de culpa ou de remorso pela lembrança de atos cometidos durante a existência física. A doutrina nos esclarece que o espírito está preso ao corpo por seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo, e não a desse segundo envoltório, que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. Estudos comprovam que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que se opera gradualmente e com a lentidão mais variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo-se dizer que no momento da morte é também o momento da libertação, que se verifica logo após. Em outros, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido. Pode demorar dias, semanas, até meses, o que não implica a existência no corpo de menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida, mas simples afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que sempre guarda relação direta com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É necessário, portanto, e em benefício do estado de felicidade e paz que almejamos desfrutar no além-túmulo, com a desencarnação ou com a perspectiva dessa, esforçarmos-nos para pôr em prática um plano de vida pautado
principalmente na execução de deveres individuais e coletivos junto à família e à sociedade. Também pautado na educação moral, fundamentada em valores éticos, favorecedora do desenvolvimento de virtudes. São condições que afastam os temores da morte, pois conduzem o indivíduo a um certo grau de harmonia íntima, de paz da consciência. Dessa forma, sacrifícios e ações no bem, executados junto à prole e familiares, qualquer auxílio que possa beneficiar os que nos cercam, conhecidos ou desconhecidos, o desprendimento das coisas e bens materiais traduzem-se como poderosos recursos que produzem calma e paz ao espírito no momento da sua desencarnação, facilitando igualmente a sua adaptação na realidade extrafísica. O Livro dos Espíritos nos orienta. De fato, é racional conceber-se que, quanto mais o espírito se tem identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo. Assim, quando chega a morte, o desprendimento é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos observados no momento da morte. Outro ponto que merece destaque: no momento final do desligamento do espírito do corpo físico, não há sofrimento, independentemente das condições que os conduziram à morte. A pessoa entra em estado momentâneo de inconsciência, como se fosse uma espécie de desmaio. Mas, nos instantes que antecedem o momento do desligamento final, denominado estado agônico ou estado de agonia, pode ocorrer algum grau de perturbação, palavra utilizada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Estado esse variável, mais leve ou mais pesado segundo as condições espirituais do desencarnante. Na passagem da vida corpórea para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. Perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte. Sua duração é indeterminada, variando de algumas horas a alguns anos. O último suspiro quase nunca é doloroso, porque ordinariamente ocorre em momento de inconsciência, mas a alma sofre antes dele a degradação da matéria, durante as convulsões da agonia e depois as angústias da perturbação. É bom destacar logo que esse estado não é geral, porquanto, como já dissemos, a intensidade e a duração do sofrimento estão na relação direta
da afinidade existente entre corpo e perispírito. Assim, quanto maior for essa afinidade, tanto mais penosos serão prolongados os esforços da alma para desprender-se. Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo com a maior naturalidade. O espírito se separa do corpo como um fruto maduro que se desprende do seu caule. É o caso das mortes calmas e de despertar tranquilo. Quando estudamos detidamente o assunto, aprendemos que morte significa extinção da vida física, cessação completa e definitiva da vida orgânica. A desencarnação, por outro lado, refere-se à libertação espiritual, ao desprendimento do espírito das coisas terrenas, sejam físicas, emocionais ou psicológicas. Citaremos como exemplo do livro Ação e Reação, onde André Luiz relata a desencarnação de 14 pessoas em um acidente de avião, o que nos oportuniza sérias reflexões sobre o assunto. 8 dos desencarnados no acidente jaziam em posição de choque, algemados aos corpos mutilados ou não. 4 gemiam, jungidos aos próprios restos, e 2 deles, não obstante ainda enfaixados às formas rígidas, gritavam desesperados em crise de inconsciência. Atentemos, nesse exemplo, para o fato de que a causa e o instante da morte foram os mesmos para todos. No entanto, o desprendimento foi diferente. André Luiz questiona o orientador espiritual Druso o motivo de tal acontecimento, e a resposta dada por ele é a seguinte: morrer é fácil, pois bastam uma parada cardíaca ou uma parada respiratória prolongada para que em alguns instantes a vítima morra. No entanto, diferentes do que muitos possam imaginar, a desencarnação requer mais ou menos tempo, de acordo com as conquistas interiores de cada um. Portanto, quanto mais nos submetermos às disciplinas do espírito, com equilíbrio e sublimação, mais facilidades conquistaremos para nos libertarmos da carne, quando submetidos pelo fenômeno da morte. E assim concluímos, desejando uma ótima semana a todos. Muita paz. Boas tardes, boas noites. Vamos iniciando mais esse encontro, elevando o pensamento a Deus, pedindo a proteção de Deus e de Jesus para que possamos desempenhar esse papel a que nos propusemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito bem, ao longo da semana tem surgido alguns temas que também são recorrentes dentro da comunidade, né?
Então, comunidade espírita, então vamos, aproveitando da leitura do livro Chico Xavier Pede Licença, para falar sobre pais e filhos em conflito. Primeira colocação aqui é de Emmanuel, né? Com uma visão bem específica, e seguida depois das palavras de Herculano Pires, para que a gente possa refletir sobre o tema, né? Começa Emmanuel. Pais e filhos em conflito. É possível, contes com eles na equipe familiar. Sofres por vê-los em contradição com as tuas ideias ou enlaçando experiências inquietantes e negativas. Entretanto, é imperioso te ilumines de paz e compreensão a fim de atendê-los. Dá-lhes a palavra emoldurada de paciência e de amor, para que tua voz se faça ouvida, e abençoa-os ainda mesmo quando não te aceitem o modo de pensar ou de ser. Algo altamente comum, né? Isso desde a antiguidade, né? Mas interessante aqui é a justificativa do próprio Emmanuel. Quase sempre na Terra os sentimentos nos agridem, naqueles que se nos associam à existência física. São a colheita das plantações de ordem moral que levamos a efeito nas leiras afetivas do pretérito, do passado, a nos pedirem reajuste e renovação. E as chamadas complicações edipianas, outra coisa não representam senão os laços obscuros que entretecemos ao enlear espíritos queridos no nosso carro sentimental. Laços esses que passam a reclamar-nos o preciso desfazimento para que a mútua libertação nos felicite. Nossa, ele coloca de uma forma, né? Complexo de Édipo, né? E aí ele discorre dando o exemplo, né? Específico aqui. O filho excessivamente vinculado ao coração materno, com manifesta dificuldade para ser ele próprio, na maioria das ocasiões é aquele mesmo companheiro que a genitora jungiu à própria senda em épocas recuadas a suplicar-lhe agora apoio necessário, a fim de exonerar-se das algemas psicológicas que o prendem à insegurança. Em outras palavras, ele está colocando que essa dependência, essa ligação, ela não se justifica pela relação mãe e filho, né? Mas, ao contrário, tem vínculo com práticas em outras encarnações na relação como homem e mulher, né? E também avança sobre a filha. E a filha, imensamente ligada ao espírito paternal, insere os obstáculos para se desvencilhar da autoridade. Habitualmente, é a mesma companheira que ele acorrentou ao próprio destino em experiências transatas, a implorar-lhe hoje o auxílio indispensável, a fim de desembaraçar do egoísmo com que se lhe enviscou a influência em nome do amor. É uma mudança profunda no tipo de relação entre os espíritos, né? E continua. Quantos choques e quantos atritos até que se estabeleçam as concessões recíprocas através de vários reajustes na lei de ação e reação, em que uns e outros se vejam emancipados das condições obsessivas em que se interligam. Se trazes contigo esse ou aquele filho em conflito, ou se te encontras à frente de pais difíceis, nunca te irrites nem condenes. Ama-os quais se mostram e ora por eles, louvando-lhes a presença e respeitando-lhes as decisões,
na certeza de que Deus, cuja infinita bondade tem zelado por nós, cuidará também deles, e de que nem eles, nem nós, fomos criados para o cativeiro afetivo, mas sim para sermos responsáveis e livres, de modo a trabalharmos conscientemente no aprimoramento da vida, ante a sublimação do amor imortal. Muito bem, então não que todos os conflitos tenham esta origem, né? Mas certamente os desequilíbrios em outras vidas levam a esse ajuste necessário presentemente. E ao finalzinho dessa mensagem, ele coloca sempre, né? Ama-os quais se mostram e ora por eles. De quem ele está falando? Dos pais em relação aos filhos e dos filhos em relação aos pais. A orientação é a mesma, né? E aqui tem as anotações, né? Anotações aqui de Emmanuel e do próprio Herculano. Todos nós, espíritos ligados ao orbe terreno, temos muitos reajustes a serem efetuados e muitas encarnações para fazê-los. Tudo que nos aborrece, nós podemos entender como reajustes necessários para o contínuo evolutivo espiritual. Resolvê-los é evoluir. Não existe nenhum reajuste que nos seja impossível. Existem aqueles para os quais ainda não estamos preparados. Deixemo-los para as próximas encarnações e nos dediquemos aos possíveis de solução. Quer queiramos, quer não, os reajustes terão que ser feitos, portanto, não fiquemos parados. Façamos algo por nosso evolutivo espiritual. Reajustemo-nos. É importantíssimo ficar claro que nem todos os problemas têm solução imediata. Muitas desses ajustes vão levar até encarnações. O importante é não abandonarmos o convívio, né? Sempre algo pode ser acrescentado a cada segundo para o reajuste e a colheita futura. E aí, irmão Saulo, né, Herculano, sobre o mesmo tema e sobre a mensagem lida, discorre a respeito. A descoberta do inconsciente levou Freud e seus discípulos a aprofundarem o problema dos complexos. Entre esses, o que mais se popularizou por seu caráter dramático foi o complexo de Édipo, seguido do complexo de Electra. Duas formas de conjuntos ideoafetivos que caracterizam os conflitos familiares. Muito antes da descoberta de Freud, já o Espiritismo acentuava a importância do inconsciente, encarando as manifestações anímicas no campo da mediunidade. Então, só já interrompendo aqui, as manifestações anímicas são justamente aquele conjunto de vivências, de experiências que o próprio espírito traz, né? Ele mesmo, a carga de todas as encarnações, compõe o inconsciente, né? O André Luiz, no livro No Mundo Maior, coloca que nosso cérebro pode didaticamente ser dividido em 3 partes, didaticamente, né? Nós temos o primeiro andar, que é o inconsciente, né? Que é o nosso passado, que aprendemos em outras encarnações, né? Que está na mente, né? Na sede da mente, do espírito, no cérebro perispiritual. Aí o segundo andar, que é aquele responsável pela vivência presente, né? É aquilo que nós temos como consciente, que está diretamente ligado à nossa ação momentânea, temos total controle sobre isso. E o terceiro andar, que seriam das aspirações, dos futuros, dos sonhos, né? E que nós devemos nos cuidar para buscarmos sempre esse terceiro andar
praticando no segundo, que é o dia a dia, para resolver o passado que se encontra nesse inconsciente. Continua o irmão Saulo. Em abril de 1857, o Livro dos Espíritos colocava o problema do inconsciente, e Freud nascera um ano antes. Isso não afeta em nada o valor e a significação dos trabalhos de Freud e seus sucessores, mas é um dado histórico que coloca o Espiritismo em posição muito cômoda no trato dos problemas psicológicos. Na mensagem de Emmanuel, temos a colocação do problema dos complexos em termos espíritas. Emmanuel acentua a importância da teoria da reencarnação para uma compreensão melhor e mais humana, sobretudo mais humana, dos chamados complexos parentais. Diz ele, as chamadas complicações edipianas outra coisa não representam, senão os laços obscuros que entretecemos ao enlear espíritos queridos no nosso carro sentimental, chamando a atenção da responsabilidade das nossas relações afetivas presentemente, para que não cometamos os mesmos erros do pretérito. Continua Emmanuel, irmão Saulo. A interpretação de Jung, ligando complexos e arquétipos, justifica essa maneira de ver a questão. A criança já traria consigo o arquétipo da mãe, a ideia da mãe eterna ou divina, que é apenas despertada pela mãe concreta da atual existência. Ele já aqui explica o que é arquétipo, aquela ideação que trazemos de uma figura, são várias figuras, que construímos ao longo das nossas existências. Ao reencarnarmos, encaixamos essas realidades a essas ideações, E continua ainda, irmão Saulo, o Espiritismo devolve ao arquétipo de Jung a sua natureza humana. Não se trata da ideia da mãe divina, espécie de reminiscência platônica, mas da mãe real, concreta, de carne e osso de uma existência anterior. Quando ele fala em platônico, Platão, Sócrates, principalmente, tem essa figura do mundo ideal, o mundo das ideias, o mundo do bem, E tudo que nós idealizamos dá essa figura platônica, daquilo que ainda não temos, desejamos, temos dela uma ideia. E a realidade, que é o encaixe dessa existência presente nas nossas ideias. Como veem os leitores, as mensagens psicográficas de Chico Xavier não têm apenas um sentido religioso e moralizante. Não raro, elas penetram nas profundezas de problemas que nos acostumamos a olhar de maneira superficial, mesmo quando os tratamos de um ponto de vista que nos parece profundo. E ainda vem aqui mais anotações do mesmo autor. O livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, do irmão Divaldo Pereira Franco, é um estudo orientativo dos mais importantes para o ser humano no campo da psicologia, livro de leitura fácil e aplicação imediata de acordo com cada um. O Espiritismo, ao abranger a filosofia, a ciência e a moral ou a religião, permite ao humano vislumbrar caminhos luminosos para seu progresso espiritual. Muito bem, então, ao longo da semana, nas nossas reuniões, em diversas oportunidades, são trazidas essas questões hoje das posições conflitantes dos nossos filhos, quase que via de regra materialistas, defensores de ideias que não nos seduzem mais, espíritos, filhos nossos que fazem tatuagens, desafiando a autoridade paternal, maternal, de uma forma até assintosa, entre outros problemas, E alguém lembrou
né, nessas reuniões, de um livro Mergulhando no Mar de Amor, de Frei Fabiano de Cristo, página 144. Né? Como vamos conviver com isso? Né? Isso que irrita, as decisões que eles tomam e tudo mais. E aí, a definição de Frei Fabiano sobre tolerância, que vale não só para os filhos, mas para toda a família e todos que nos envolvem, né? Tolerância: aceitar os outros como os outros são. Isso é tolerância. Não tenho o direito de exigir que os outros se enquadrem perfeitamente no meu modelo de vida. E aí ele dá a sequência, né? A sequência de conduta para que a gente aprenda a transformar esses conflitos em afeições. Então nós devemos tolerar para respeitar, respeitar para compreender e compreender para amar, né? Então, até antes de amar, nós temos que respeitar, né? Tem que haver respeito. Ninguém ama alguém na frente sem que o respeite. Tem que primeiro vir o respeito. Para que haja o respeito, tem que haver a tolerância, o convívio. Quando se tolera, passa a se compreender, porque se conhece o outro, né? Então, você tolera para respeitar. Respeitando, a gente se coloca no lugar do outro e podemos compreendê-lo. E a partir do momento que passamos a compreendê-lo, descobrimos identidades, aquilo que também trazemos, e podemos, a partir daí, desenvolver o amor. Boa semana a todos, até a próxima oportunidade.